O que o Senhor fez em mim durante esses 21 anos que me faz ser diferente, não melhor, mas que me faz ser diferente de um ímpio, daquele que ainda não aceitou a Cristo como Senhor? E esse questionamento, na palavra de quinta-feira, inclusive, gente, quinta-feira foi um culto poderoso. Mas poucas pessoas estavam. Eu sei que foi um convite naquele friozinho, naquela chuva. Mas a nossa igreja, ela precisa saber que quinta-feira também tem um culto poderoso. Quinta-feira o pastor Márcio, ele ministrou uma palavra poderosa. Ele foi pontual e cirúrgico. Eu fiquei constrangida desde o início do culto, quando a Bianca abriu aqui. E com toda a sua doçura, ela falou assim: será que a gente pode agradecer pela dor de dente que a gente não teve? Pelo dente nosso estar bom? Será que a gente pode agradecer porque a nossa unha não está encravada? Porque será que a gente só pensa nos 10% que não está bom em nossa vida e os nossos 90% que está indo tão bem, a gente fixa os nossos olhos nas coisas ruins? E sabe quando você toma uma bronca do seu pai e aí você faz assim? Foi exatamente esse sentimento que eu tive, de constrangimento, sabe? Não de uma vergonha, mas de um constrangimento. Deus me constrangeu no começo do culto até o final do culto. E nós devemos ser dessa maneira, porque nós somos vasos na mão do oleiro. E muitas vezes os nossos olhos estão fixos naquilo que a gente quer ganhar, naquilo que a gente quer melhorar, naquilo que a gente quer receber. E muitas vezes a gente se torna semelhante àquele que não tem Jesus. Eu falei: Deus, qual é a diferença que eu tenho? Mostra para mim, Jesus, porque parece que os meus olhos têm umas escamas que muitas vezes não parece que eu sou crente. É como eu disse, eu vivo o domingo, uau, mas chega segunda de manhã, parece que eu perdi tudo. Eu não sei se vocês são assim, mas parece que todo o amor, toda a alegria, sabe, adoração, tudo aquilo que eu recebi no culto de domingo parece que se perde na segunda e eu não quero mais ser assim. Eu quero viver todos os dias. E eu queria começar fazendo essa introdução. Abre para mim Tiago 4:4, que foi a palavra que o pastor Márcio ministrou na quinta-feira. A impressão que eu tenho é que o sangue que mudou a história da humanidade parece não ter o mesmo efeito nos dias de hoje. A conversão parece que não tem mais diferença entre as pessoas do mundo e as que estão dentro da igreja, que se dizem evangélicos, cristãos, convertidos. E essa primeira palavra, ela saltou aos meus olhos: adúlteros. É forte, porque essa palavra adúlteros, o pastor Márcio, ele discorreu aqui o assunto e veio explanando de uma forma muito clara de que o adultério, ele se remete a um relacionamento. E quando Tiago fala adúlteros, é porque nós não estamos nos relacionando bem com o Senhor. Porque nós não estamos nos guardando para o noivo. Ei, você é noiva, eu sou a noiva de Cristo e tem uma mistura aí. E ele também trouxe a explanação de que o adúlteros poderia ser uma forma de adulterar. E a forma de adulterar, o que significa? É misturar a palavra com as nossas vontades. Estamos adulterando, misturando a palavra de Deus com a vontade minha. Talvez eu não concorde com muitas coisas que tem na Bíblia. Eu falo: Jesus, como é difícil.
Mas eu preciso cumprir o princípio, porque agora Ele é Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida, ela não pertence mais a mim, ela pertence ao Senhor. Já não sou eu quem mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. E até quando nós vamos estar nos aliançando com o mundo? Aí ele fala, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Será que essa mistura que nós estamos fazendo com as nossas vontades e a palavra de Deus, será que não está nos afastando de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E o tema da palavra do pastor foi, a escolha entre Deus e o mundo. E o que isso tudo significa? Porque eu preciso me posicionar. Sabe, a escolha sempre vai estar em nossas mãos. Deus sempre Ele vai oferecer para a gente. Mas eu escolho se eu vou querer pegar aquilo que Deus tem para mim ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Aliança com Deus e aliança com o mundo. A reflexão, porque o pastor ministrou isso, ele falou que era uma reflexão para nós na quinta-feira, e eu quero dar essa continuidade nessa palavra, de uma reflexão. Às vezes a gente é exortado, sabe? Deus é firme, mas às vezes Deus quer nos fazer refletir como que está o nosso coração em relação a Ele. Que Deus me dê graça para trazer essa mansidão. E hoje, eu queria fazer algo diferente. Nós não estamos em muitas pessoas. Nós estamos dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, da casa do Pai. E eu queria encorajar você, neste momento, a dividir isso comigo, sabe? Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. O que mudou a minha vida depois que Jesus entrou nela? Será que você é capaz aí do seu lugar falar o que Jesus, uma coisa só, que Jesus fez na sua vida depois que você o aceitou? Eu posso começar e você fala em voz alta? Amém? Eu era presa em religiões na tentativa de preencher um vazio que nunca preenchia. Quem é o corajoso que pode erguer a mão e falar o que Deus mudou na sua vida? Geisa? Aqui? Dona Maria? Foi transformada. Talu? Falou? Não? Transformada. Aprendi a perdoar. Mirela. André. Valéria. Perdão, não ouvi. Você percebe que Deus, Amanda, é forte. Só que muitas vezes nós estamos atentos àquilo que, sabe, no dia a dia eu estou correndo, eu estou lutando, porque eu estou correndo, e eu quero, e eu acabo esquecendo do que o sangue fez na minha vida. Coloca o tema da palavra hoje. O sangue que mudou a minha vida. Eu era presa em meus medos. Ele me deu identidade. Eu sou filha. Ele me mostrou o verdadeiro amor. Ele me deu uma família.
Eu encontrei uma paz verdadeira que não depende de circunstância. Porque só quem recebe Jesus conhece aquela paz que Cristo dá. E quando eu saio dela, eu percebo, Jesus, eu quero voltar para a tua paz. O sangue mudou a nossa vida. O sangue, ele é puro. Não pode ter adulteração. A gente precisa lembrar todos os dias da nossa vida que a pedagogia de Deus é diferente da nossa. Deus não pensa como nós. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Existem histórias que elas podem mudar com o tempo. Outras histórias, elas mudam por decisões. Mas só há verdadeira transformação quando o sangue de Jesus entra em nós. Queridos, nós somos um ser que temos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. E nós somos um ser integral. Esse espírito, essa alma e esse corpo é um ser só, mas os três dentro dele. E não tem como fragmentar. Mas para que haja verdadeira transformação, o sangue de Jesus precisa passar pelo nosso espírito, pela nossa alma e correr nas nossas veias. O sangue de Jesus precisa correr no nosso corpo. O sangue de Jesus, ele pode mudar histórias. A minha história, ela estava fadada ao fracasso. Mas Deus me deu uma nova história. E os nossos olhos, muitas vezes, as distrações da vida nos fazem olhar para cá, para o nosso umbigo, para o nosso eu, porque eu sofro, porque dói, porque eu tenho trauma, porque é isso. Não, o sangue de Jesus muda a história. Obrigada. Eu quero... Faz assim, ó, um ato profético. Coloque como se fosse uma injeção na sua veia. Você está recebendo o sangue de Cristo hoje. O sangue de Cristo está passando pelas suas veias hoje. Em nome de Jesus. Vermelho, forte e fiel. Amém. A nossa jornada com Cristo, ela deve ter uma sequência. Início, meio e eternidade. Porque não existe fim para quem está com Deus. E o nosso início, ele começa lá em João, capítulo 3, o versículo 7, quando Jesus diz: é necessário nascer de novo. Nascer de novo é somente o ponto de partida. Por isso que ainda é muito comum a gente olhar no meio da igreja pessoas convertidas, mas elas ainda estão estagnadas no início. Às vezes elas acham que se converter, acabou. Não, é apenas um início. É o início. Aceitaram a Cristo, mas não deram continuidade na conversão. Por isso ainda vemos tanta imaturidade dentro da igreja.
E uma igreja, o único poder que tem para uma igreja não crescer é a imaturidade nossa. Porque se nós temos uma palavra de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, então por que nós ainda estamos estagnados? Por que nós ainda não tomamos posse? Porque ainda nós estamos, sabe, somente no início. E qual é o meio? O meio é a nossa caminhada diária. Alguns hoje fala-se muito sobre processos, né? Essa palavra ela está bem em alta. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13, Paulo nos diz: até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Existe uma caminhada, uma jornada diária da nossa conversão. Tem dias da nossa vida que nós precisamos ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter tido esse pensamento tão ruim. Ei, tem pessoas aqui que falaram que tinham pensamentos suicidas e hoje já não tem mais. E muitas vezes nós estamos tão apressados e queremos correr para ganhar essa vida, mas nós nos esquecemos da vida eterna. Em Eclesiastes, se eu não me engano, fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, ela existe aqui dentro de nós. Hoje é algo que é uma verdade que eu quero ministrar sobre a sua vida, para que a gente possa lembrar que o sangue mudou a minha história e ela vai mudar a sua. E a eternidade? João 3,16 é um versículo tão lido, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade nos espera. Ei, um dia, Jesus passou pelo seu espírito, pela sua alma e pelo seu corpo, e nós temos a vida eterna. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, esse versículo é pontual demais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe amor aí dentro. E muitas vezes nós nos esquecemos deste amor de Jesus. Que este amor que curou a minha vida, que salvou a minha vida, que todos os dias passa pelo meu corpo, ele pode alcançar vidas lá fora. E vidas, infelizmente, estão perecendo por causa da nossa omissão, da nossa negligência e talvez olhando para o nosso próprio umbigo. Quem você era antes dele? Eu era uma pessoa cheia de culpa, de pecado, de condenação. E depois dele? Perdão, graça, vida e propósito. Agora me responde com sinceridade, é isso que você tem vivido na sua jornada? Perdão, graça, vida e propósito. É isso que Deus tem para a sua vida todos os dias. Deus nos oferece perdão todos os dias. Ele nos oferece graça todos os dias. Você está aqui, você está respirando, você tem vida todos os dias. E Deus tem um propósito para a sua vida. E eu quero te lembrar dessa verdade, que o sangue de Jesus não limpa o que eu fiz no passado. Ele apaga quem eu era. Deus tem sua borracha, que gentilmente a chama de graça. Talvez você era conhecido como um mentiroso. Talvez você era conhecido como o bebum. Talvez você era conhecido como a mina do corre. Mas Deus te mostra que você não é mais aquilo. Deus te mostra que você é filho. A gente não merecia perdão. Gente, tem dias que eu olho para mim e eu falo:
Miséria. Jesus, só o Senhor para me amar assim. E eu quero abrir um parêntese. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus me mostrou algo precioso nesse parêntese que eu quero abrir e te alertar sobre algo. Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua presunção em achar que ser politicamente correto diante das pessoas, da sociedade, te levará para a eternidade. Qual é o significado de presunção? É uma opinião demasiada boa sobre si mesmo. Ato de presumir é um julgamento baseado em indícios, aparências. E muitas vezes nós estamos há muitos anos dentro do Evangelho e a gente se acha o santo o suficiente. A gente se acha não, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço, porque eu posso, mas Jesus, não. E Deus quer nos alertar sobre isso. Olha o que está escrito em Mateus 23, 27. Mas eu queria abrir na ARA, Almeida Revista e Atualizada. ARA. Porque ela fala um pouquinho mais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que o David ministrou aqui hoje pela manhã, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Tem pessoas que elas vestem uma máscara, uma fantasia de crente. E parece que a vida da pessoa é perfeita. Como assim, Jesus? Se perfeito só foi Jesus em sua humanidade, ele foi perfeito. E tem pessoas dentro da igreja que parece que a vida é perfeita, que ela não tem pecado, ela não erra, ela não falha. Mas olha o que está escrito. Dentro dela é cheia, sepulcro caiado. Dentro dela está cheio de ossos mortos e de toda imundícia. Pessoas que parecem ser justas e formosas por fora, mas por dentro estão cheias de podridão, iniquidade e injustiça. Porque pensamento não aparece, né? Pensamento não mostra aqui. Pensamento está aqui. Ninguém vai ver o pensamento imundo que ele teve. Aparência de piedade e não vive de acordo com os princípios divinos em seu coração. Aí, esse é o versículo, Romanos 7, 24 e 25. Estamos nos parênteses ainda, hein? Romanos 7, 24 e 25. Esse pode ser na NVT mesmo, tá? Olha o que Paulo diz. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Gente, se Paulo, que foi Paulo, um apóstolo, uma pessoa que escreveu várias cartas, ele diz assim, miserável homem que eu sou. Esse versículo tem batido na minha mente esses dias, miserável mulher que eu sou. Aí tem pessoas dentro da igreja que se vestem de fantasia de super crente. Se Paulo falou isso, que miserável homem quem sou, quem somos nós? Paulo disse, porque mesmo como homem convertido e cheio do Espírito Santo, ele reconhecia a luta constante entre a vontade de fazer o bem e a inclinação da carne pecaminosa, que o impulsionava para fazer o mal. Tem pessoas que só falta ter asas de anjo, de tão pura e sem pecado que ela é. Fecha parênteses. Agora eu quero te lembrar de 3 benefícios do sangue que alcançou a sua vida. Primeiro, o sangue te perdoou. O sangue te perdoou.
O sangue de Jesus, ele custou caro. Custou a vida dele em favor de nós. E não é algo simbólico, é poder real. Sabe, queridos, na nossa humanidade, às vezes a gente não vê o tamanho do esforço que Jesus Cristo fez. Talvez a gente se emocione quando a gente vê aquele filme do Mel Gibson, sabe, da crucificação. A gente apenas se emociona. Mas passam-se os dias, a gente esquece daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E a gente volta aos velhos pensamentos, às velhas práticas. Vou continuar correndo porque eu preciso ganhar, porque eu preciso crescer, porque eu preciso... Não. Sabe, gente, eu estava orando aqui hoje pela manhã. E aí eu orei, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque o ano passado, uma época dessa... os nossos olhos estavam desviados do propósito que o Senhor tinha para as nossas vidas. Gente, acontece com os pastores também. Porque pastores também são homens e mulheres falíveis, que erram. E a gente precisa tanto da graça do Senhor. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu me desviei do propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Eu me deixei levar. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Palavras como essas nos fazem lembrar das verdades de Deus. Sabe, tem hora que a gente fica muito esquecido daquilo que Deus fez por nós. Daquilo que Deus conquistou na cruz por nós. E nós ainda estamos andando em círculos. Ainda estamos igual aquele povo no deserto, andando 40 anos em círculos. 1 João 1,7 diz, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é puro. O sangue de Jesus me alcançou, o sangue de Jesus te alcançou. Jesus, quando ele nos ofereceu esse perdão, ele não é só sobre um esquecimento, é um cancelamento de dívida. Porque você sabe quem você era antes de Cristo. Você sabe quem você era antes de Cristo. E você sabe de onde Deus te tirou. E ele não se esqueceu. Ele cancelou a sua dívida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O mundo, ele sempre vai lembrar do que você fez. O diabo vai te acusar do que você foi. Mas o sangue declara e determina o que você se tornou. Tem pessoas aqui que tinham apelidos. E ainda o diabo tenta acusar essas pessoas com seus apelidos velhos. Mas você hoje é um grande homem de Deus. Deus não te olha mais por aquele apelido. Ele te olha como filho. Deus, quando ele morreu na cruz, ele não ficou pensando, nossa, mas aquele lá, olha, só me dá trabalho. Não, ele já sabia em quem você iria se tornar. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O sangue purificou você de todos os pecados. Antes do sangue eu era um pecador tentando ser bom. Depois do sangue eu me tornei filho, sendo aperfeiçoado cada dia por Deus. E o sangue te aperfeiçoa. Lembra? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. É o nosso meio. É a nossa caminhada diária. E eu preciso deixar Deus me aperfeiçoar. Porque Deus, gente, Deus, ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele não vai chegar arrombando. Deus, ele vai bater na porta do seu coração e vai falar, filho, o que queres que eu te faça?
Tá com louvor aí, vai. Sangue te perdoou. Obrigada, Jesus. Nunca se esqueça que o sangue te perdoou. 2, o sangue te liberta. Tem pessoas aqui que foram libertas, elas disseram que Jesus libertou. Apocalipse 1, 5. A parte B do versículo diz assim: toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Você não é mais escravo do seu passado, nem do seu antigo padrão. Ele nos libertou. Eu quero que você repita em voz alta com autoridade. O sangue que me salvou também me separou. Diga, o sangue... É isso. Se você permite o Espírito Santo guiar a sua vida, as suas impurezas, elas vão ser colocadas para fora. E vai trazer santificação. Para que assim nós voltemos ao plano original de Deus, nos tornarmos parecidos com Ele. Lá em 1 Pedro 1,16 diz, sede santos como eu sou santo. E ele diz assim, ó, sede separados como eu fui separado, porque santo é separado. Então você é separado desse mundo, você foi liberto para você ser separado deste mundo. Você foi separado. E 3, o sangue mostra a diferença. Lembra que eu falei? Qual é a diferença que eu tenho de uma pessoa cristã, crente, evangélico, qual nome você queira dar, de uma pessoa que não aceitou a Cristo ainda? O sangue, ele mostra a diferença. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Hoje eu vou terminar o culto cedo. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, o justo, ele vive os princípios de Deus. Ele busca obedecer para desfrutar e encontrar refúgio. Enquanto o ímpio, ele demonstra inclinação para a maldade, desobedece sem culpa e suas ações o conduzem a pecar. Nós precisamos ser constrangidos com este amor. Todos os dias nos arrepender pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes que não declaram que Jesus Cristo é o meu Senhor. Um lugar, eu já falei isso para vocês, um lugar que eu sou muito tentada é no trânsito. Eu não sei vocês. Aqui em Jari não é difícil, gente. Aqui em Jari não é difícil, Jundiaí também. E miserável, às vezes, mulher que eu sou. Porque eu posso não gesticular, eu posso não buzinar, mas dentro... misericórdia. Misericórdia. Porque eu preciso fazer a diferença. Sabe por quê, querido? Jarinu é tão pequena. Jarinu é tão pequena. Se você fizer algo lá no centro, pode ser que aquele irmão que você fez alguma coisa entre por essa porta. Eu imagino
todas as vezes que eu quero fazer algo no trânsito, eu imagino o irmão entrando por essa porta. Oh, Jesus, imagina. Olha, ela que me xingou, ela que gesticulou assim. Ela está ali. Gente, não dá. Precisa haver diferença. Jesus, o sangue mostra a diferença. Ele precisa mostrar a diferença. E eu já quero ir rumo ao final dessa ministração. A minha história e a sua história, ela tinha tudo para ser um fracasso, para terminar em tragédia. Você acha que se você não tivesse a Cristo, você teria sua família? Você acha que se você não tivesse a Cristo, você estaria casado? Você acha que se você não tivesse a Cristo, você teria a saúde que você tem hoje? É só o sangue. É só o sangue. Só o sangue de Jesus tem esse poder. E o sangue, ele escreveu um novo final. Porque antes eu tinha uma história. E agora Deus escreveu um novo final para mim. E Ele escreveu um novo final para você. Apenas continue. Talvez você, no meio dessa ministração, você se encontrou no início. Eu apenas nasci de novo. Eu apenas aceitei a Jesus. Mas hoje é uma manhã de reflexão. Hoje é uma manhã que Deus está nos dando a oportunidade de nós mudarmos, de nós sermos diferentes e fazer diferente daqui para frente. De apenas não olhar a segunda-feira como um dia qualquer, mas um dia que vai ser um dia abençoado, um dia que vai ser uma semana abençoada. Por quê? Porque eu tenho Cristo na minha vida. Porque o sangue passou pela minha vida. O sangue puro, sem adulteração, sem misturas. Onde havia condenação, agora há perdão. Onde havia culpa, agora há graça. Ei, tem um versículo, acho que é Jeremias, não me lembro. As misericórdias se renovam a cada manhã. Desculpa se eu errei. As misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta manhã o Senhor renovou a misericórdia dele. E Ele está nos dando, nos oferecendo uma porção de graça, uma porção do seu amor, uma porção da sua vida. Onde havia morte, agora há vida. Tem vida aí dentro. Tem vida aí dentro. Deixa esse sangue, esse amor te constranger. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Constrange, Senhor, o nosso coração com esse amor. Que nesta manhã, Pai, seja uma verdade sobre nós, que o Teu sangue mudou a nossa vida. Sim, o sangue mudou a nossa vida e a diferença, sim. Será que você pode, novamente, lembrar de mais alguma coisa que Jesus fez após o sangue passar pela sua vida? Você consegue lembrar mais alguma coisa que Jesus fez? Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar.
Esse é o seu momento, retribua esse amor, não tenha vergonha. Demonstra que você quer ser dependente dele, até que ele venha. Nós vamos cantar uma canção agora. Essa canção, ela fez parte de um período da minha vida de 5 anos atrás. 6 anos atrás. Porque ela diz assim: trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Quando eu encontrei Jesus, ele me trouxe ao fim de mim mesmo. Foi um período difícil da minha vida. Engravidar aos 38 anos. E por alguns meses eu carreguei aquela culpa. Como assim, Deus? Agora? Mas eu sou livre. Eu sou livre dessa culpa. Porque há 5 anos atrás Deus me deu o maior presente. Que são um dos meus filhos, que é o Leozinho. O meu mundo azul. E Jesus, no meio do meu processo, ele me trouxe ao fim de mim mesmo. E eu quero que você, mediante esta canção, você possa refletir sobre a sua vida, onde você se encontra. Que você está passando pelo processo e que não é o fim.